Em exatamente 48 horas, algo incrível vai ocorrer que a NASA tem preparado em segredo. Um objeto que viaja a 137,0 milhas por hora, vindo de outro sistema estelar, passará a apenas 29 milhões de quilômetros de Marte. Mas eis o que eles não revelam. O AVE de Harvard acabou de classificar este objeto com 6 em 10 na sua escala para possível tecnologia alienígena. Isso significa 60 de certeza. Não é algo natural. E quando vires o que astrônomos amadores fotografaram recentemente, vais perceber por que a comunidade científica está em completo alvoroço. Porque isto não se porta como nenhum cometa que já observamos. Está a libertar níquel puro, sem uma gota de ferro. Isso é impossível na natureza. Só ocorre em processos industriais de fabrico. A sua composição química é 16 vezes mais radical do que a de qualquer cometa conhecido. Mudou de cor, de vermelho para verde, de um dia para o outro. E a sua órbita tem apenas 1 em 500 probabilidades de ser aleatória. Mas agora vem a parte assustadora. No final de setembro, o 3 Atlas vai sumir atrás do Sol durante 2 meses. Não o poderemos observar durante a sua aproximação máxima a 30 de outubro. O lobby sugere que isto pode ser deliberado para escapar à detecção quando estiver mais visível ou quando algo mais ocorrer. Alguns cientistas pensam que ele já pode ter lançado sondas precursoras invisíveis, minúsculas demais para os telescópios terrestres detectarem, que chegariam a Marte enquanto todos fixamos o objeto principal. Mais de 227 observatórios em todo o mundo seguiram esta coisa. Reuniram mais de 4,0 registros e cada ponto de dados a torna mais enigmática. Com 33 mil milhões de toneladas, não devia existir. As contas não batem certo. Deveríamos ter descoberto 100 objetos menores antes de encontrar algo tão colossal. Então, que diabo é o 3 Atlas? Na próxima hora, vou mostrar-te cada anomalia, cada observação vazada e cada teoria que os cientistas evitam debater em público. Porque depois de 3 de outubro, quando as sondas de Marte virarem as câmaras para esta coisa, talvez obtenhamos respostas. Ou talvez algo bem mais inquietante. Se estás tão intrigado como eu, carrega no like e subscreve. E diz nos comentários de onde estás a ouvir, que horas são aí e o evento mais estranho que te aconteceu na vida. Capítulo 1. A classificação chocante de 6 em 10 do AVE. O AVE acabou de fazer algo que está a abalar a astronomia. O astrofísico de Harvard, que em 2017 sugeriu que o Oumuamua podia ser tecnologia alienígena, agora atribuiu ao 3I Atlas 6 em 10 na sua escala para origens tecnológicas. Isso quer dizer 60 de convicção de que não é natural. E antes de revirares os olhos, compreende o que o fez mudar de ideia. Não foi mera suposição. Foram dados do telescópio espacial James Webb, do Very Large Telescope no Chile e do Hubble, todos a revelar elementos que não deviam existir. O Webb detectou o 3I Atlas a 6 de agosto e descobriu que o seu jato de gás é 95 dióxido de carbono e só 5 água. Isso é 16 vezes mais extremo do que qualquer cometa conhecido àquela distância do Sol. Os cometas deviam ser ricos em água. Este não é. Depois, o VLT identificou o níquel no jato de gás, linhas de emissão fortes e nítidas, mas eis o golpe de teatro, sem ferro, nem um traço. Em toda a história da observação de objetos espaciais, níquel e ferro surgem sempre juntos. São forjados em conjunto em estrelas moribundas, expelidos juntos em supernovas. Encontrar níquel sem ferro seria como achar fumo sem chama. Não ocorre na natureza, mas é comum na produção industrial. Ligas de níquel de alta pureza, componentes aeroespaciais. A assinatura assemelha-se à de uma fábrica, não a detritos cósmicos, e a produção de níquel está a aumentar. Quando foi detectado pela primeira vez em julho, a taxa de emissão era moderada. Em agosto, explodiu 25 vezes. Quanto mais perto do Sol, mais metal vaporiza. O Loeb enfrentou críticas ferozes só por insinuar explicações extraterrestres. O Jason Wright, da Penn State, chamou o seu trabalho descuidado. O Tom Statler, da NASA, disse que parece um cometa e age como tal. Mas nenhum deles explica o níquel sem ferro, nem abordam a proporção extrema de CO2 ou a órbita com 1 em 500 chances de ser casual. O próprio Loeb admite que a sua hipótese tecnológica é maioritariamente um exercício. Diz que o cenário mais provável continua a ser um cometa natural. Mas mais provável não é certeza absoluta.
E com uma classificação de 6 em 10, Stacco afirmar que há 40 de possibilidade de estarmos errados em tudo. O sobrevoo de Marte a 3 de outubro revelará mais. Se a câmara HiRISE mostrar um núcleo maior que 5 km, como as suas contas de massa indicam, a explicação natural desmorona. Não há material rochoso suficiente no espaço interestelar para enviar objetos tão grandes com esta frequência. Capítulo 2. A foto amadora que viralizou na net. As redes sociais estão a ferver com algo que os astrônomos profissionais evitam. Fotógrafos amadores do céu estão a partilhar imagens do 3 Atlas que não parecem de um cometa. Em vez do brilho difuso e enevoado que se esperaria, algumas fotos revelam forma, geometria, arestas definidas que não deviam estar lá. Michael Jagger e Gerald Raymond, dois altamente astrônomos amadores respeitados, conseguiram registrar o cometa 13 Atlas durante o eclipse lunar total de 7 de setembro, a partir da Namíbia. As fotografias revelavam o objeto a brilhar em tons verdes com um leve matiz azulado, indicando uma abundância de gás e visibilidade clara tanto em filtros azuis como verdes. Astrônomos profissionais validaram essas imagens, são autênticas. No entanto, são outros amadores, cujos nomes não surgiram em comunicados oficiais, que capturaram o que agora se designa por imagens com estrutura definida. Fotos que circulam no Reddit, no Twitter e em fóruns de astronomia mostram algo mais sólido, mais nítido por baixo da camada gasosa, algo que parece menos uma nuvem difusa e mais um objeto com contornos precisos. A reação dos profissionais: silêncio ou rejeição imediata. Ao serem questionados, eles invocam borrões de movimento, artefactos de exposição, problemas de rastreio do telescópio, preocupações tecnicamente justificadas ao fotografar objetos velozes que são milhares de vezes mais fracos que a visibilidade a olho nu. Manchas e deformações são falhas frequentes, mas o que torna isto intrigante é o seguinte: o telescópio da missão Atlas, que detetou o 13 Atlas, tem apenas 20 polegadas de diâmetro. É o tamanho de um equipamento para astrônomos amadores de quintal. Entusiastas de topo possuem ferramentas iguais ou superiores. Então, quando alguém com material semelhante registra uma estrutura invulgar, por que a descarte automático sem qualquer exame? Nos subreddits de astronomia, os debates são acesos. Os utilizadores comparam as imagens uma a uma. Algumas exibem o aspecto clássico de um cometa com coma em desenvolvimento e cauda tênue. Outras revelam algo mais difícil de justificar: núcleos compactos, formas irregulares, padrões de pixels que não se alinham com as funções de dispersão pontual padrão para estrelas ou cometas. Metade dos comentadores grita erros de processamento de imagem. A outra metade exige que alguém com equipamento profissional repita as observações para confirmar ou refutar. Isso não está a acontecer. Em vez disso, astrônomos profissionais intervêm nos tópicos para descredibilizar, sem se oferecerem a verificar por si mesmos. Uma imagem que circula amplamente no X mostra o que parece um núcleo mais compacto e menos difuso do que o capturado pelo Hubble. O amador afirmou que foi obtida com um telescópio Schmidt-Cassegrain de 14 polegadas, compilada a partir de 50 exposições individuais, prática habitual para imagens de céu profundo. Os profissionais responderam logo com distorção atmosférica, deriva de rastreio, aberração cromática. Qualquer coisa para o explicar. Mas nenhum propôs apontar telescópios maiores para as mesmas coordenadas. Nenhum se disponibilizou para validar a observação, apenas rejeição. O que torna esta situação peculiar é isto. A imagem do telescópio espacial Hubble, de 21 de julho, mostrava um casulo em forma de gota de poeira, com o brilho a estender-se à frente do objeto em direção ao Sol. Dados oficiais da NASA, e isso já contrariava as previsões. As caudas dos cometas deveriam fluir para trás, impulsionadas pelo vento solar e pressão de radiação. Esta apontava para a frente. Os profissionais acharam-no curioso, enigmático, merecedor de estudo. Quando amadores detetam coisas estranhas no mesmo período, é tratado como erro do utilizador. Depois, o Gemini South captou imagens a 27 de agosto, revelando a primeira prova de uma cauda antissolar adequada a fluir atrás do objeto. Assim, entre julho e agosto, algo alterou-se. Ou o 13 Atlas começou a comportar-se como um cometa tradicional, ou o nosso ângulo de visão mudou o suficiente para expor o que sempre existiu. A maioria das fotos amadoras que alegam estrutura invulgar
Foi tirada nessa janela de julho a agosto, quando o objeto se portava menos como um cometa, quando até observações profissionais indicavam anomalias. E eis outro aspecto que merece mais destaque. O telescópio espacial infravermelho SPRX da NASA observou o 3I Atlas no início de agosto e viu-o como uma fonte pontual, sem coma extensa, sem cauda, apenas um ponto. Não é assim que os cometas aparecem no infravermelho. Devem mostrar emissão alargada de gás e poeira aquecidos, mas o SPRX nada detetou disso. Um único ponto brilhante. Há, pois, um padrão. Profissionais a registrar anomalias que não explicam por completo. Amadores a registrar anomalias descartadas, como incompetência. Ambos a fotografar o mesmo objeto na mesma fase estranha, quando não se comportava como um cometa. A Agência Espacial Europeia, através das sondas Mars Express e Trace Gas Orbiter da missão ExoMars, vai fotografar o 13 Atlas a 3 de outubro, usando câmaras destinadas à imagem da superfície marciana a apenas centenas de quilômetros de distância. Vão imaging este objeto a 30 milhões de quilômetros. A ESA já avisou que não esperam imagens impressionantes, será menos de um pixel nas câmaras delas. Mas, e se os amadores tiverem visto algo real? E se houver estrutura por baixo do gás? As observações de outubro talvez não o resolvam. Poderemos precisar de algo mais próximo, com instrumentos melhores apontados diretamente para isto, sem interferência atmosférica. A realidade é que avançamos meio às escuras. Telescópios profissionais têm tempo limitado e horários fixos. Amadores têm flexibilidade, mas equipamento menos avançado. E nesse intervalo, algo de invulgar está a ocorrer, que nenhum dos lados quer admitir isso por completo. Pois, se os amadores tiverem razão e houver uma estrutura que não se encaixe na morfologia natural de um cometa, então não estamos a falar de artefactos de imagem. Estamos a falar de reescrever tudo o que julgávamos saber sobre visitantes interestelares. Capítulo 3. O encontro com Marte a 3 de outubro. O que eles não te contam. Em apenas 2 dias, o 13I Atlas passa a 29 milhões de quilômetros de Marte. Parece uma distância segura, mas há algo que ninguém menciona. A distância mínima de interseção orbital, o ponto mais próximo que esta coisa atinge em relação à órbita completa de Marte à volta do Sol, é de meros 2,7 milhões de quilômetros. O Avi Loeb chamou a isto um ajustamento notável. Quando um físico de Harvard usa exatamente essas palavras, vale a pena prestar atenção. A câmara de alta resolução a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter vai captar imagens do 13I Atlas com uma resolução de 30 km por pixel a 3 de outubro. Isso é suficiente para distinguir o núcleo da nuvem de poeira que o envolve, suficiente para medir a área real da superfície que reflete a luz solar e suficiente para confirmar se este objeto tem realmente 5 km de diâmetro, como indicam os cálculos mais recentes de massa de Loeb. Se for assim tão grande, a explicação de cometa natural desmorona por completo. Com base na quantidade limitada de material rochoso no espaço interestelar, devíamos ter detetado cerca de 100.000 objetos interestelares menores, na escala do Oumuamua, antes de encontrar algo tão massivo como o 3I Atlas. Mas só descobrimos 2 visitantes anteriores. Ambos eram minúsculos em comparação, mas é aqui que as coisas se tornam verdadeiramente inquietantes. Loeb calculou que se o 3I Atlas lançasse uma sonda precursora, uma nave de reconhecimento menor, a viajar à frente do objeto principal por cerca de 30 milhões de quilômetros, essa sonda poderia interceptar Marte a 3 de outubro ou na semana anterior. E agora vem a parte aterrorizante. Os telescópios baseados na Terra não conseguem detetar objetos menores que cerca de 100 metros à distância de Marte. Isso corresponde aproximadamente ao tamanho limite de todas as naves espaciais que a humanidade alguma vez lançou. Qualquer sonda precursora seria na prática invisível para nós. A ideia não é tão louca como parece. Se estivesses a planear uma missão interestelar para explorar um sistema planetário, não enviarias um único navio gigantesco. Enviarias uma nave-mãe com sondas de reconhecimento menores, lançadas previamente para recolher dados sobre planetas individuais, enquanto a nave principal segue uma trajetória segura pelo sistema. É precisamente assim que nós projetaríamos tal missão, se tivéssemos a tecnologia. E a trajetória do 13 Atlas torna isto perturbadoramente credível.
O percurso do objeto exigiria apenas um ajuste de velocidade de 10 a 15 km durante setembro para reduzir a distância de maior aproximação a Marte para zero. Para um objeto tecnológico, isso seria uma manobra trivial. Para um cometa natural, é impossível. A velocidade de ejeção de fragmentos gelados de cometas sublimantes, com base em dados do telescópio Webb, é de apenas cerca de 0,4 km, longe de ser suficiente. A Mars Express da ESA e o ExoMars Trace Gas Orbiter também vão observar o 3I Atlas a 3 de outubro, usando vários instrumentos, câmaras de alta resolução, espectrômetros, sensores de partículas. Foram concebidos para estudar a superfície e a atmosfera marciana, mas estão a ser adaptados para analisar este visitante. Os instrumentos tentarão caracterizar a atividade volátil e a composição do cometa a 30 milhões de quilômetros de distância. Mas há um objetivo secundário que ninguém divulga. O HiRISE não vai só fotografar o próprio 3I Atlas, vai escanear o espaço ao redor à procura de qualquer coisa que possa estar a viajar à frente do objeto principal, à procura de sondas precursoras. Loeb sugeriu isso explicitamente nos seus posts de blog. Usa o HiRISE para procurar objetos que precedam o 3I Atlas e se aproximem mais de Marte do que o corpo principal. Se materiais do 3I Atlas chegarem a Marte em outubro, materiais que de forma alguma poderiam lá chegar por sublimação e ejeção natural, isso seria um sinal de tecnologia. O timing também é suspeito. O 3I Atlas atinge a sua maior aproximação a Marte exatamente uma semana antes de desaparecer atrás do Sol do ponto de vista da Terra. Temos uma única oportunidade boa de observação com as sondas em Marte e depois o objeto some-se no brilho solar durante 2 meses. Só voltará a ser observável no início de dezembro. Se quisesses entregar algo a Marte sem ser detetado, esta seria a janela perfeita. Lança a tua sonda durante o sobrevoo de 3 de outubro, enquanto os telescópios da Terra vigiam o objeto principal. Depois, a nave-mãe esconde-se atrás do Sol por 8 semanas enquanto a sonda faz o que veio fazer. Os rovers da NASA, Curiosity e Perseverance, na superfície de Marte, podem tentar observações também. Embora o cometa seja incrivelmente tênue da perspectiva da superfície, o Mars Reconnaissance Orbiter é realmente a nossa melhor aposta para imagens detalhadas. E depois surge a questão do que fazer se encontrarem algo. Se o HiRISE captar uma imagem a mostrar múltiplos objetos ou manobras invulgares ou qualquer coisa que sugira atividade artificial, qual é o protocolo? Anunciam de imediato? Verificam com observações adicionais? As observações, elas o classificam? Não existe um protocolo estabelecido para este tipo de situação, pois ninguém a planeou a sério. Os métodos para detectar inteligência extraterrestre concentram-se em sinais de rádio ou balizas óticas, não em naves físicas a atravessar o sistema solar interior. Em 24 horas, saberemos se os astrônomos amadores avistaram algo autêntico. Saberemos se a assinatura de níquel sem ferro significa o que a Villoi supõe. Saberemos se aquela distância mínima de interseção orbital de 2,7 milhões de quilômetros foi mera casualidade ou intencional, ou se veremos um núcleo de cometa perfeitamente normal, compatível com uma origem natural, e toda a especulação desabar em ridículo. Mas, de qualquer forma, 3 de outubro de 2025 pode tornar-se uma data nos livros de história. O dia em que confirmamos 3I Atlas como um cometa interestelar exótico mas natural, ou o dia em que tudo alterou. Capítulo 4. A bomba do níquel sem ferro. O Very Large Telescope no Chile acabou de detectar algo que não devia existir na natureza. Entre finais de julho e finais de agosto de 2025, análises espectroscópicas mostraram átomos neutros de níquel a jorrar de 3I Atlas. Linhas de emissão fortes em vários comprimentos de onda, assinaturas nítidas e inequívocas de níquel a sublimar da superfície do objeto à medida que se aproxima do Sol, mas sem vestígios de ferro nem um só. 0 linhas de emissão nos comprimentos de onda previstos onde o ferro devia surgir. Deixem-me esclarecer porque isto é completamente estonteante. O níquel e o ferro são gêmeos cósmicos, são forjados nas mesmas reações nucleares no interior de estrelas massivas. Quando essas estrelas explodem como supernovas, o níquel e o ferro são ejetados em conjunto para o espaço. Condensam-se em grãos de poeira juntos, são integrados em asteroides e cometas da mesma maneira.
Em todas as rochas espaciais que a humanidade alguma vez examinou, quer meteoritos caídos na Terra, quer amostras recolhidas por missões, o níquel e o ferro surgem em proporções previsíveis. Descobrir um sem o outro seria como achar hidrogênio sem prótons. Viola a química fundamental de como o universo funciona. A equipa do VLT, dirigida por investigadores sem ligações às afirmações mais polêmicas de Avi, publicou os resultados com conclusões cautelosas. Eles propuseram que o níquel poderia vir de compostos de níquel-carbonilo, moléculas que teoricamente poderiam existir em ambientes interestelares gélidos. Estes compostos são voláteis, desintegrando-se sob luz ultravioleta para libertar níquel e monóxido de carbono. Contudo, até a equipa do VLT reconheceu que isto seria sem precedentes. Nunca observado em qualquer cometa do Sistema Solar. Nunca detetado no espaço interestelar. Uma explicação puramente hipotética para uma observação que clama por uma. Eis o que agrava a situação. A produção de níquel não é constante. Quando 13 Atlas foi primeiramente visto a 3,9 unidades astronômicas do Sol em julho, a taxa de emissão de níquel rondava 10 elevado a 21. A potência. Notável, mas não preocupante. Até finais de agosto, a 2,85 unidades astronômicas, essa taxa multiplicara-se por 25. 25 vezes mais níquel a escapar da superfície em apenas um mês. Quanto mais perto o objeto se aproxima do Sol, mais acentuado se torna o aumento da emissão metálica. E esse crescimento não segue as curvas graduais que vemos no desgasamento comum de cometas. É exponencial, íngreme, como se algo estivesse a ser vaporizado de forma metódica pelo calor crescente. Avi destacou o que mais ninguém quis dizer abertamente. Na Terra, separamos o níquel do ferro de rotina em processos industriais. Níquel de alta pureza é usado em ligas especializadas para aplicações aeroespaciais, eletrônica, baterias, tudo o que exige propriedades térmicas ou eletromagnéticas específicas. A assinatura que detetamos em 3I Atlas corresponde à produção industrial de níquel, não às abundâncias cósmicas naturais. Os críticos saltaram logo para cima disto. Disseram que Low estava a selecionar dados a bel prazer, a ver o que queria ver, a raciocinar com motivação enviesada. Jason Wright, da Penn State, foi especialmente duro, qualificando a comparação com processos industriais como enganadora e pouco científica. Mas eis o que os críticos não abordam. Se o níquel provém de compostos carbonílicos naturais, onde está o ferro? O ferro forma compostos voláteis semelhantes. O pentacarbonilo de ferro é bem estudado na química. Se as condições existiram para criar e preservar o carbonilo de níquel durante bilhões de anos no espaço interestelar, as mesmas condições criariam carbonilos de ferro. Deveriam ambos estar presentes, mas só o níquel aparece. As observações do VLT também detetaram uma produção crescente de cianeto, cianeto de hidrogênio e compostos relacionados a emergir na pluma gasosa em redor de 3I Atlas, a taxas que sobem abruptamente à medida que o objeto se aproxima do Sol. Loa sugeriu que a alteração de cor de vermelho para verde, notada por astrônomos amadores, poderia estar ligada a este pico de cianeto. O cianeto em si não é raro em cometas. É um composto comum de carbono e azoto encontrado em muitos corpos gelados, mas a velocidade de aumento, a curva de produção acentuada que acompanha o níquel. A emissão indica que esses processos estão de alguma forma interligados. O que realmente intriga é o que isso revela sobre a composição do objeto. Se a maior parte da massa consiste em gelo de dióxido de carbono, com quantidades residuais de água, conforme detectado pela sonda Webb, e se a superfície está liberando níquel e cianeto em taxas crescentes, então estamos perante uma química que não se assemelha a nada originado no nosso sistema solar. Os cometas da nuvem de Oort ou do cinturão de Kuiper são ricos em água, pois formaram-se numa zona onde o gelo aquoso era estável. A proporção entre água e dióxido de carbono espelha a temperatura e a composição do disco protoplanetário de onde provém. O 13 Atlas apresenta o oposto. É dominante em CO2, com água mínima. Isso aponta para uma formação num ambiente radicalmente distinto, à volta de uma estrela bem diferente. Ou indica que não é natural de todo. Existe uma terceira hipótese que ninguém quer debater a sério. E se o 13 Atlas for de origem natural, um cometa antigo de outro sistema estelar, mas que viajou pelo espaço interestelar durante tanto tempo que a sua química superficial foi modificada?
Raios cósmicos, colisões com grãos de poeira interestelar, reações químicas no vácuo próximo do zero absoluto. 7.000 milhões de anos de exposição podem causar alterações estranhas na composição da superfície. Talvez a assinatura de níquel sem ferro seja autêntica, mas a explicação resida algures entre um cometa natural e uma nave artificial. Algo que ainda não consideramos, porque nunca analisamos um objeto tão antigo vindo de tão longe. As observações de outubro serão úteis quando a HIRIS Imaging, o 13 Atlas, a partir da órbita de Marte. Dados espectroscópicos da Mars Express e da Trace Gas Orbiter da ExoMars captarão linhas de emissão adicionais, mais informações sobre a produção de níquel, medições extras do cianeto e da liberação de dióxido de carbono, restrições maiores sobre o que este objeto realmente é. Mas, com os dados atuais, o 13 Atlas está a despejar níquel de grau industrial no espaço, sem qualquer vestígio de ferro. E ninguém tem uma explicação natural convincente para isso. Capítulo 5. O truque de desaparecimento atrás do Sol. No final de setembro, o 13 Atlas some, não destruído, não desviado, apenas oculto. Passa demasiado perto do Sol do ponto de vista da Terra para ser observado. Durante 2 meses, de finais de setembro até novembro, os telescópios terrestres perdem completamente a linha de visão. O objeto mergulha no brilho solar. E eis o que torna este momento tão suspeito. O 13 Atlas atinge o periélio, o seu ponto mais próximo do Sol, a 30 de outubro de 2025. É o instante em que os cometas se mostram mais ativos, quando o aquecimento solar impulsiona a máxima liberação de gases, quando o seu comportamento desvenda mais sobre a composição e a estrutura. A janela de observação mais crucial para compreender o que este objeto é de facto, e não o podemos ver. A Terra estará do lado oposto do Sol. O AVI propôs que isto poderia ser intencional, não mera mecânica orbital aleatória, mas um posicionamento deliberado. Se o 13 Atlas quisesse evitar uma observação detalhada de telescópios baseados na Terra durante a sua fase mais brilhante e ativa, esta trajetória cumpre precisamente isso. Esconde-se atrás de 150 milhões de quilômetros de plasma incandescente no momento decisivo. A NASA e outras agências espaciais tentam contornar esta limitação. A sonda Parker Solar Probe, atualmente em órbita solar próxima a estudar a coroa do Sol, poderá captar um vislumbre se o alinhamento temporal bater certo. O Observatório Solar e Heliosférico, SOHO, que vigia o Sol de forma contínua para detectar ejeções de massa coronal, terá o 13 Atlas a passar pelo seu campo de visão. Mas as câmaras do SOHO estão otimizadas para observações solares, não para cometas tênues. O objeto provavelmente será demasiado fraco face ao fulgor avassalador do Sol. A sonda JUICE, exploradora das luas geladas de Júpiter, encontra-se atualmente do lado oposto do Sol em relação à Terra. Está a usar a sua antena de ganho elevado como escudo térmico, o que limita a transmissão de dados. A JUICE tentará observar o 13 Atlas em novembro com câmaras e espectrômetros, mas só receberemos esses dados em fevereiro de 2026, meses depois do ocorrido. Assim, ficamos praticamente cegos durante o período mais crítico, a 30 de outubro, que se passa por trás de um véu estelar. E o que poderia acontecer nesses 2 meses? Se o 13 Atlas for natural, nada de inesperado. Aquece, liberta gases com mais intensidade, possivelmente fragmenta-se se o estresse térmico rachar o núcleo e reaparece em dezembro um pouco menor e menos ativo, a caminho do espaço interestelar. Mas se não for natural, se houver qualquer componente tecnológico, esses 2 meses são a janela ideal para atividades que não devíamos testemunhar. Correções orbitais, lançamentos de sondas, ajustes de trajetória, qualquer coisa que exija propulsão ou manobras que seriam evidentes para observadores terrestres se pudéssemos vê-lo. O LO calculou que uma alteração de velocidade de apenas 10 a 15 km em setembro ou outubro poderia modificar significativamente a trajetória do 13 Atlas, o suficiente para entregar cargas a Marte, Vênus ou até a Terra. Para um cometa natural, isso é impossível. A sublimação do gelo gera impulsos de velocidade de, no máximo, meio quilômetro por segundo. Mas para um artefacto equipado com motor, é uma tarefa simples. A alternativa é mais preocupante. E se o desaparecimento for mesmo isso, um truque deliberado? Imaginem que o 13 Atlas não regressa em dezembro.
E se ele aproveita a passagem pelo periélio para reduzir a velocidade, entrar numa órbita elíptica longa à volta do Sol e se tornar um habitante fixo do sistema solar interior? Não teríamos forma de o detectar até dezembro, altura em que está previsto reaparecer. E se não surgir no local indicado pelos cálculos, se a órbita tiver alterado de forma significativa, isso seria um indício claro de propulsão, de tecnologia, de intenção. Há precedentes para este tipo de raciocínio, embora não venham de objetos interestelares. Em 1986, as sondas soviéticas Vega passaram perto do cometa de Halley e detectaram algo inesperado. O núcleo era muito mais escuro do que se previa, refletindo apenas 4 da luz solar incidente. Antes da Vega, os cientistas pensavam que os cometas eram corpos gelados e brilhantes. Revelou-se que são extremamente escuros, cobertos de compostos orgânicos e poeira. O gelo fica escondido por baixo de uma camada crostosa. Essa descoberta alterou a nossa visão sobre a aparência dos cometas de perto. E só aconteceu porque enviamos naves espaciais para observar. As observações remotas da Terra tinham levado a suposições totalmente erradas. Com o 3I Atlas, voltamos às observações remotas durante o período crucial, deduzindo o comportamento a partir de dados limitados, formulando hipóteses que podem estar completamente equivocadas. Só saberemos em 3 de dezembro, quando ele sair de trás do Sol e ficar novamente visível aos telescópios terrestres. Os astrônomos amadores já se preparam. Telescópios por todo o mundo estão agendados para observações no início de dezembro. Todos querem ser os primeiros a avistá-lo no regresso. Todos desejam verificar se ele parece alterado, se o nível de atividade mudou, se a trajetória corresponde às previsões. Porque, se não corresponder, se o 3I Atlas sair do periélio por um caminho diferente ou com características modificadas, aí a comunidade astronômica mainstream terá de considerar a hipótese artificial a sério, não como uma ideia marginal de um cientista polêmico, mas como uma possibilidade válida que merece estudo. O desaparecimento também implica que perdemos eventos potenciais de fragmentação. Cometas naturais, por vezes, desintegram-se perto do periélio. O estresse térmico racha o núcleo. A pressão interna de voláteis presos faz explodir pedaços da superfície. Já vimos isso ocorrer com vários cometas que se aproximaram demasiado do Sol. Se o 3I Atlas se fragmentar, não assistiremos ao momento. Só veremos as consequências em dezembro. Múltiplos fragmentos em vez de um só. Trilhas de detritos, rotação alterada e a fragmentação até reforçaria a ideia de cometa natural. Objetos tecnológicos não se dividem habitualmente devido ao aquecimento solar. A menos que a fragmentação seja intencional, a menos que o que interpretamos como ruptura seja na verdade um desdobramento, com vários objetos menores a separarem-se do corpo principal, cada um rumando a alvos distintos no sistema solar interior. Esse cenário parece ficção científica, mas o níquel sem ferro também. O alinhamento perfeito com o plano da eclíptica também. O sobrevoo de Marte com precisão de 2,7 milhões de quilômetros também. Cada dado que recolhemos torna os cenários de ficção científica um pouco menos fictícios. O reaparecimento em dezembro revelará algo, talvez não tudo, mas algo. E até lá, ficamos na expectativa, na obscuridade, na esperança de que o objeto que regressa seja o mesmo que desapareceu atrás do Sol. Capítulo 6. O objeto massivo anômalo. 33 mil milhões de toneladas. Acabou de sair um novo artigo que deixa os astrônomos bastante inquietos. Richard Chloe, Peter V. e Avi Lowe analisaram 4,022 observações do 3I Atlas, recolhidas por 227 observatórios em todo o mundo, entre 15 de maio e 23 de setembro. Rastrearam a posição do objeto com precisão notável, comparando a sua trajetória real com o que a gravidade sozinha indicaria. E descobriram algo alarmante. O 3I Atlas exibe quase nenhuma aceleração não gravitacional. Apesar da saída massiva de gases detetada pelo Webb e outros telescópios, apesar de perder centenas de quilograms de material por segundo, a trajetória do objeto desvia-se menos de 15 milímetros por dia ao quadrado de um caminho puramente gravitacional. Isso implica que é incrivelmente massivo, muito mais do que a sua luminosidade sugeriria. A matemática é simples. Quando um cometa liberta gases, o material expelido funciona como um pequeno motor de foguete. Empurra o cometa ligeiramente fora do curso. O grau de desvio depende da quantidade de massa expelida e da massa total do cometa.
Cometas pequenos com atividade gasosa intensa mostram acelerações não gravitacionais marcadas. Cometas grandes com a mesma atividade exibem menos. O 3I Atlas está a expelir quantidades enormes de gás. O Webb mediu 129 kg de dióxido de carbono, 6,6 kg de água, 14 kg de monóxido de carbono. É considerável. Deveria causar alterações notáveis na trajetória, mas não causa. A desvio está abaixo dos limites de detecção, o que implica que a massa do objeto tem de ser gigantesca para contrariar esse efeito de foguetão. Os cálculos estabelecem o limite inferior em 33 mil milhões de toneladas ou 33 bilhões de quilos, com um diâmetro do núcleo de pelo menos 5 km. Isso torna o 3I Atlas 3 a 5 ordens de magnitude mais massivo do que os dois objetos interestelares anteriores. O Oumuamua media talvez centenas de metros no máximo. O Boris talvez 1 quilômetro. Esta coisa tem um diâmetro 5 vezes maior, o que se traduz em mais de 100 vezes o volume e a massa. E eis o dilema. Com base no que sabemos do espaço interestelar, de acordo com levantamentos sobre a quantidade de material rochoso e gelado entre as estrelas, objetos deste tamanho deviam ser extremamente raros, tão raros que deveríamos detectar cerca de 100 milhas visitantes interestelares mais pequenos antes de encontrar um tão massivo como o 3I Atlas. Mas só descobrimos apenas dois objetos interestelares em toda a história da humanidade. É como ganhar a lotaria 3 vezes seguidas. Estatisticamente possível, mas tão improvável que começa a questionar se o jogo não está manipulado. O Lo argumenta que isto indica uma trajetória não aleatória. Se o 3 Atlas foi enviado deliberadamente para o sistema solar interior, se o seu caminho foi selecionado em vez de ser aleatório, então o problema estatístico evapora. Não estamos a amostrar aleatoriamente a população interestelar, estamos a ser visitados por algo específico. Os críticos dizem que isso é absurdo, apontam que as nossas capacidades de detecção melhoraram de forma dramática nos últimos anos. O levantamento Atlas que detetou o 3 Atlas só ficou totalmente operacional na última década. Antes disso, simplesmente não procurávamos com a devida intensidade. Claro que agora estamos a encontrar mais objetos interestelares. Finalmente temos telescópios capazes de os avistar. É um argumento válido. O Observatório Vera Rubin, que entrou em funcionamento em 2025, detetou mais de 2,00 asteroides nas suas primeiras 10 horas de operação. A nossa capacidade para identificar objetos fracos e de movimento rápido explodiu. Talvez venhamos a descobrir dezenas de visitantes interestelares adicionais nos próximos anos e o problema estatístico se resolva por si. Mas isso não explica a massa. Mesmo com detecções melhores, mesmo se encontrarmos mais objetos interestelares, a distribuição de tamanhos devia seguir as previsões. Muitos objetos pequenos, menos médios, muitíssimo poucos grandes. É assim que funcionam as populações em toda a astronomia. Os asteroides pequenos superam os grandes em milhões para 1. O 3 Atlas quebra esse padrão. É o maior que encontramos até agora, descoberto antes de catalogarmos as milhares de unidades mais pequenas que deviam ser mais frequentes. A ausência de aceleração não gravitacional também afasta certas explicações. Alguns cientistas propuseram que o 3 Atlas poderia ser um monte de detritos frouxamente ligado, mal unido por uma gravidade fraca. Se assim fosse, a desgasificação despedaçá-lo-ia. As forças de foguetão superariam a ligação gravitacional e o objeto fragmentar-se-ia. Mas não se está a fragmentar. Mantém-se coeso apesar de uma perda de massa substancial. Isso exige ou um núcleo sólido e coerente, ou algo que o una de forma mais eficaz do que a autogravidade. As observações de Marte a 3 de outubro podem esclarecer a questão do tamanho. Se o HIRIS conseguir distinguir o núcleo da sua nuvem de poeira e medir quanto da luz reflete realmente de uma superfície sólida em oposição à dispersa por partículas circundantes, obteremos uma estimativa melhor do verdadeiro diâmetro do núcleo. Se for maior que 5 km, a explicação natural torna-se insustentável. Há outra possibilidade que não tem recebido muita atenção, e se o 3A Atlas estiver envolto numa grande nuvem difusa de poeira muito fina e a maior parte do brilho que vemos vier dessa poeira em vez do núcleo propriamente dito? Nesse caso, o núcleo poderia ser bem menor e os cálculos de massa estariam errados, mas o Webb e o SPHEREX observaram no infravermelho. O infravermelho penetra a poeira para revelar superfícies sólidas por baixo.
O SPHEREX viu o 3I Atlas como uma fonte pontual, não como uma nuvem estendida. Isso sugere que não há um envelope de poeira enorme a ocultar um núcleo pequeno. O que observamos é maioritariamente o objeto em si. Voltamos assim a um núcleo de 5 km com pelo menos 33 mil milhões de toneladas de massa, exibindo quase nenhuma aceleração não gravitacional, apesar de uma desgasificação massiva. Um objeto que, estatisticamente, não devia existir, chegando numa trajetória com probabilidades de 1 em 500 de ser aleatória. Os dados acumulam-se. Cada observação torna essa explicação natural um pouco menos convincente. Não impossível, mas cada vez mais forçada, exigindo mais e mais apelos especiais, mais coincidências, mais condições sem precedentes. Capítulo 7. Impossibilidades químicas. O mistério do COA-95. O telescópio espacial. James Webb observou o 3I Atlas a 6 de agosto de 2025 com o seu espectrógrafo de infravermelho próximo. O que descobriu reformula a nossa compreensão do aspecto que os cometas interestelares deviam ter. A pluma de gás que rodeia o 3I Atlas é composta por 95 de dióxido de carbono e apenas 5 de água. Isso é 16 vezes mais extremo do que o esperado para um tipo típico. Todos os cometas que alguma vez analisamos no nosso sistema solar são ricos em água. Eles formaram-se nas regiões externas frias, onde o gelo de água era o principal composto volátil. O dióxido de carbono também está presente, mas em quantidades bem inferiores. A proporção entre estes elementos reflete a temperatura e a química do disco protoplanetário onde se originaram. O 3I Atlas apresenta a química invertida. Trata-se de uma bola de gelo seco com pouca ou nenhuma água. Isso indica que se formou num local completamente diferente, à volta de uma estrela com composição distinta, num disco com temperaturas e pressões variadas, num ambiente que nada tem a ver com as condições de formação do nosso sistema solar. Martin Cordner, o investigador principal das observações do Webb, afirmou: "Esta é uma das maiores proporções de dióxido de carbono para a água alguma vez medida em qualquer cometa. Não é apenas invulgar, é sem precedentes. Mas a química torna-se ainda mais estranha. O Webb detetou também monóxido de carbono e sulfeto de carbonila em quantidades consideráveis. A presença conjunta destes compostos sugere que o objeto se formou num ambiente de frio extremo, possivelmente mais gelado do que as zonas periféricas do nosso sistema solar. Alguns cientistas acreditam que o 3I Atlas pode ter surgido numa região de nuvem molecular ou ter sido ejetado de um sistema planetário bem mais distante da sua estrela do que o nosso cinturão de Kuiper. Depois, a alteração de cor registrada por astrônomos amadores. Em julho e no início de agosto, as observações revelaram que o 3I Atlas tinha uma coma avermelhada. Essa tonalidade geralmente aponta para compostos orgânicos, moléculas de carbono complexas que absorvem luz azul e refletem a vermelha. Algo habitual nos cometas. Mas a 7 de setembro, durante o eclipse lunar total, Michael Jagger e Gerald Raymond captaram imagens do objeto a brilhar num verde intenso com um tom azulado. A mudança ocorreu de um dia para o outro. Cometas verdes são conhecidos. A cor provém de moléculas de carbono diatômico na coma, que absorvem luz ultravioleta solar e emitem luz verde. No entanto, o 3I Atlas já tinha sido examinado em agosto por astrônomos do observatório de Kitt Peak. Eles concluíram que se tratava de um dos cometas com menor concentração de cadeias de carbono conhecidos, apresentava níveis muito baixos de carbono diatômico, precisamente a molécula responsável pela cor verde nos cometas. Então, como é que um cometa com quase nada de carbono diatômico começa subitamente a emitir um verde brilhante? A Vibbe propôs que a variação cromática poderia estar ligada ao aumento rápido na produção de cianeto detetado pelo Very Large Telescope. Compostos de cianeto também podem gerar tons esverdeados em certas condições. Isso levanta outra dúvida. Por que razão a produção de cianeto está prestes a crescer de forma tão acentuada? As observações do VT mostraram uma emissão de cianeto de hidrogênio a subir de modo íngreme à medida que o 3 Atlas se aproximava do Sol. A taxa de produção não foi progressiva, como no desgasamento cometário normal. Foi exponencial, como se algo estivesse a ser processado termicamente a ritmos acelerados. Stephanie Milon, do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, que colaborou nas observações do Webb,
sugeriu que o Three Eye Atlas poderia ter uma camada exterior cozinhada. Milhares de milhões de anos a viajar pelo espaço interestelar, exposto a raios cósmicos e radiação estelar, poderiam ter alterado quimicamente as suas camadas superficiais? O dióxido de carbono poderia ter sido gerado ou concentrado por estes mecanismos, resultando numa química superficial atípica. Isso faz sentido. Nunca estudamos um objeto tão antigo. 7.000 milhões de anos é mais velho do que o nosso sistema solar inteiro. Quem sabe o que acontece ao gelo ao longo desse período no vazio quase absoluto entre estrelas? Mas isso não explica tudo. A assinatura de níquel sem ferro não se justifica por processamento superficial. Também não se compreende a ausência de aceleração não gravitacional. Apesar do desgasamento massivo, cada anomalia pode ter uma explicação natural isolada. Juntas, formam um padrão cada vez mais difícil de ignorar. Há ainda a observação do SPHEREX, que mostrou o Three Eye Atlas como uma fonte pontual sem emissão estendida. Telescópios infravermelhos atravessam poeira para detectar a emissão térmica de gelo e rocha a aquecer. O SPHEREX devia ter captado um brilho difuso e amplo do gelo de dióxido de carbono a sublimar na superfície. Em vez disso, viu um ponto, uma emissão infravermelha concentrada compatível com um objeto sólido relativamente compacto. Essa detecção contradiz o modelo de cometa, ou indica que o objeto tem propriedades térmicas muito peculiares. Talvez a superfície seja altamente refletora, devolvendo a luz solar antes de aquecer o interior. Talvez exista uma camada isolante que impeça a penetração de calor. Talvez o núcleo gire a uma velocidade tão elevada que a energia térmica se distribua sem causar sublimação notável. Ou talvez não esteja a desgasificar como imaginamos. Talvez o que interpretamos como sublimação seja algo totalmente diferente. Os dados químicos revelam também pistas sobre a origem possível do Three Eye Atlas. A baixa metalicidade, o elevado teor de hidrogênio e gelo sugerem que veio de uma zona da galáxia onde a formação estelar ocorreu cedo. O disco espesso da Via Láctea, povoado por estrelas antigas, começa com um enriquecimento menor em elementos pesados. Os modelos situam a sua origem algures entre 7 e 11 mil milhões de anos atrás, transformando-o num vestígio de uma era em que a nossa galáxia era radicalmente diferente. Se o 3 Atlas for de origem natural, trata-se de uma cápsula do tempo da galáxia antiga, um bloco de gelo primordial que transporta assinaturas químicas de bilhões de anos antes da existência da Terra. Isso por si só já o tornaria o objeto cientificamente mais valioso que alguma vez detetamos. Mas a composição química continua a não encaixar perfeitamente. A predominância de dióxido de carbono tem explicação. A ausência de água tem explicação. O cianeto tem explicação. A alteração de cor tem explicação. Cada aspecto isolado admite uma justificação natural que exige apenas um ligeiro ajuste nos nossos modelos, sem os demolir. É a conjugação que inquieta. É o conjunto de anomalias todas presentes no mesmo objeto. É a improbabilidade estatística de esta combinação específica de traços ocorrer por mero acaso. Novembro e dezembro trarão dados adicionais. Quando o 3 Olhos Atlas surgir de trás do Sol, os telescópios baseados no solo registrarão novos espectros, mais linhas de emissão, mais indícios químicos e restrições acrescidas à composição. Ao comparar a química pré-periélio com a pós-periélio, saberemos se o aquecimento solar alterou algo essencial no comportamento deste objeto. Capítulo 8. A cauda antissolar que não devia existir. O telescópio espacial Hubble obteve a imagem de maior resolução do 3 Atlas a 21 de julho de 2025. O que revelou contrariava os princípios básicos da física dos cometas. A imagem mostrava um casulo em forma de gota de poeira, mas o brilho estendia-se à frente do objeto na direção do Sol. Não havia cauda distinta a fluir atrás dele na direção antissolar. Isso é o contrário. As caudas dos cometas são repelidas do Sol pelo vento solar e pela pressão de radiação. A cauda devia sempre apontar para longe do Sol, criando a aparência clássica de varrimento para trás que associamos aos cometas. Mas o 3 Olhos Atlas tinha o lado mais luminoso virado para a frente, em direção ao Sol, sem cauda evidente atrás. J. Loeb e o seu colega Eric Mamajek publicaram o único artigo na literatura científica a tentar explicar esta cauda antissolar.
Eles propuseram que o brilho frontal poderia resultar de partículas de poeira impulsionadas à frente do núcleo por algum processo interno, embora admitissem que se tratava de uma hipótese especulativa. Não existe mecanismo claro que gere uma nuvem de poeira apontada para frente e ir à frente num cometa natural. Outros astrônomos rejeitaram por completo a observação. Alegaram que o brilho não era uma cauda antissolar, mas sim um borrão causado pelo rastreio do Hubble ao objeto de movimento rápido. O telescópio seguia o Três Olhos Atlas enquanto este se deslocava pelo espaço, o que provocava riscos nas estrelas de fundo na exposição. Talvez o brilho frontal fosse um artefacto desse movimento de rastreio. Mas as equipas de processamento de imagens do Hubble sabem corrigir efeitos de rastreio. Os riscos estelares são evidentes na imagem. O brilho frontal não é um risco. Trata-se de uma zona distinta de maior luminosidade com estrutura definida. Se fosse apenas um artefacto de rastreio, pareceria com os rastros estelares. Não parece. Depois, no final de agosto, o telescópio Gemini Sul captou novas imagens com o seu espectrógrafo multiobjeto. E, de repente, o 3 Atlas exibiu uma cauda adequada, uma cauda fraca em forma de gota na direção antissolar atrás do objeto, precisamente onde as caudas dos cometas devem estar. Assim, entre 21 de julho e 27 de agosto, algo se alterou. Ou o objeto começou a comportar-se como um cometa normal, ou a nossa perspectiva mudou o suficiente para revelar o que sempre esteve lá, mas oculto pela nuvem de poeira. A imagem do Hubble de julho foi obtida quando o Três Olhos Atlas se encontrava a cerca de 4 unidades astronômicas do Sol. A imagem do Gemini de agosto foi a aproximadamente 2,6 unidades astronômicas. Mais perto do Sol implica maior aquecimento solar, maior desgasificação, possivelmente maior produção de poeira. É plausível que a cauda simplesmente não se tivesse desenvolvido ainda em julho e surgisse mais tarde com o aumento da atividade. Mas isso não explica o brilho frontal. Os cometas normais não possuem halos luminosos apontados para o Sol. Têm comas, nuvens esféricas de gás e poeira à volta do núcleo. A coma pode ser mais brilhante do lado virado para o Sol, porque é aí que a sublimação é mais intensa, mas não deve gerar um brilho direcional à frente do movimento do objeto. Há outro pormenor na imagem do Hubble que intriga. O casulo de poeira estende-se cerca de 3,0 quilômetros em todas as direções do 2I Atlas. Loeb calculou que, se o núcleo tiver 10 km de diâmetro, a densidade de poeira a 3,0 km de distância estaria diluída por um fator de 90, near zero, em comparação com a densidade perto da superfície. Isso representa uma queda drástica para que essa poeira diluída continue suficientemente brilhante para o Hubble a detectar. Ou há uma quantidade imensa de poeira a ser produzida, ou as partículas de poeira são excepcionalmente reflexivas, ou algo na geometria de dispersão é invulgar. As imagens do Gemini também revelaram variações de cor. Filtros de diferentes comprimentos de onda mostraram estruturas distintas. No ultravioleta, o objeto parecia mais compacto. No vermelho e no infravermelho, a nuvem de poeira apresentava-se mais extensa. Isso alinha-se com as propriedades habituais de dispersão de poeira, em que as partículas menores difundem a luz azul de forma mais eficaz, enquanto as maiores espalham a luz vermelha. No entanto, isso indica também que a distribuição dos tamanhos das partículas de poeira não é homogênea. Existe um conjunto de partículas minúsculas perto do núcleo e outras maiores mais afastadas. Esse padrão de distribuição pode revelar-nos como a poeira está a ser expelida. Partículas pequenas em movimento rápido e as maiores a deslocarem-se devagar. Comportamento típico de um cometa. Salvo que o período de rotação baralha as coisas. As observações detetaram o 3I Atlas a rodar uma vez a cada 16 horas. Isso é bastante lento para um objeto pequeno. Um núcleo de 10 km a girar a cada 16 horas atinge uma velocidade superficial de apenas cerca de 1 mm no Equador. Não é suficiente para lançar partículas de poeira para o espaço por força centrífuga. Portanto, a poeira tem de ser impulsionada pela pressão de gás resultante da sublimação. O dióxido de carbono a sublimar do lado virado para o Sol arrasta consigo grãos de poeira. Mas a análise da imagem do Hubble indicava que as partículas de poeira se moviam a cerca de 20 mm. Isso é bem mais veloz do que a rotação, mas compatível com o arrasto de gás da sublimação. É aqui que a coisa se torna intrigante.
Se a poeira for ejetada a 20 mph pelo desgasamento de dióxido de carbono, e se o objeto estiver a perder 129 kg de dióxido de carbono, como medido pela Webb, então a taxa de produção de poeira deve ser considerável, provavelmente em toneladas. Tanta poeira devia gerar uma cauda bem visível, uma cauda alongada e brilhante detetável em imagens de telescópios profissionais. Contudo, a imagem do Hubble de julho não revelava nada disso, apenas o brilho frontal e uma coma difusa. Uma hipótese é que as partículas de poeira sejam tão diminutas que a pressão de radiação as empurre para a frente antes de formarem uma cauda convencional. A pressão de radiação do Sol pode acelerar grãos de poeira minúsculos mais depressa do que a gravidade os atrai para o astro-rei. Se o tamanho dos grãos de poeira for inferior a 1 micrômetro, a pressão de radiação prevalece e as partículas podem ser projetadas à frente do núcleo. Mas isso produziria uma cauda frontal, não um mero brilho. A morfologia não bate certo. Outra ideia é que a poeira esteja a ser eletricamente carregada pela radiação ultravioleta solar e a interagir com o campo magnético do Sol. A poeira carregada age de modo distinto da neutra. Pode ser concentrada ou dispersa pelos campos magnéticos, gerando formas peculiares. A observação do SPHEREX da NASA aumenta o enigma. Viu o TREE Atlas como uma fonte pontual no infravermelho, sem emissão extensa. Nada de coma, nada de cauda, só um ponto. Mas o Hubble captou claramente estrutura alargada. A diferença reside no comprimento de onda. O Hubble observou luz visível, o SPHEREX no infravermelho. A poeira reflete luz visível, mas emite infravermelho térmico consoante a temperatura. Se a poeira em redor do TREE Atlas for muito fria, mais do que o esperado para aquela distância ao Sol, seria tênue no infravermelho, mesmo que luminosa na luz visível. Isso sugere que a poeira não está a ser aquecida de forma eficiente pela luz solar. Talvez seja altamente refletora, devolvendo a luz antes de absorver calor. Ou talvez seja feita de materiais com propriedades térmicas invulgares. A questão da cauda aclarar-se-á em dezembro, quando o TREE Atlas sair de trás do Sol. Observações recentes de vários telescópios em múltiplos comprimentos de onda mostrarão se a cauda evoluiu mais, se assemelha às caudas cometárias normais ou se continua a exibir traços estranhos que não se enquadram nos modelos. Capítulo 9. A coincidência orbital de 1 em 500. O TREE Atlas viaja numa órbita retrógrada inclinada a cerca de 175 em relação ao plano da eclíptica. Parece drástico, mas eis o que isso realmente implica. O objeto desloca-se quase exatamente no plano dos planetas, só que no sentido contrário. Atravessa o sistema solar ao longo do mesmo disco plano, onde a Terra, Marte, Vênus e Júpiter orbitam, mas na direção oposta. A probabilidade disso ocorrer ao acaso, 1 em 500. A maioria dos objetos vindos do espaço interestelar para o sistema solar devia chegar de direções aleatórias. O espaço é tridimensional. Não há orientação privilegiada. Se os cometas interestelares forem apenas detritos ejetados de outros sistemas estelares em trajetórias aleatórias, deveriam chegar de todos os ângulos. Alguns de cima do plano da eclíptica, outros de baixo, alguns dos lados, distribuídos uniformemente pela esfera celeste. Mas o TREE Atlas entrou quase perfeitamente alinhado com as órbitas planetárias, apenas 5 desviado do plano da eclíptica. Não é impossível, mas é altamente improvável. E não é só a inclinação. A trajetória leva o TREE Atlas perto de vários planetas. Passa a 30 milhões de quilômetros de Marte a 3 de outubro. Aproximar-se-á a uma distância razoável de Vênus e em março de 2026 chegará a 54 milhões de quilômetros de Júpiter. Cada aproximação isolada não é notável. O espaço é vasto. Muitas órbitas passam perto de planetas sem intenção deliberada, mas a combinação, o alinhamento com a eclíptica. Além de múltiplos encontros planetários, isso diminui bastante a probabilidade de ser por acaso. Lowe estimou que a união de todos esses elementos geométricos acontecendo aleatoriamente ronda 1 em 500. Não é algo impossível, mas suspeito o suficiente para merecer uma olhada em explicações que não sejam aleatórias. Se o TREE Atlas foi enviado de propósito para mapear o sistema solar interno, seria ideal uma rota que roçasse os planetas principais. Seria vantajoso alinhar com o plano da eclíptica, pois é ali que ocorrem as coisas mais interessantes.
Todos os planetas rochosos, a maioria das luas, o cinturão de asteroides, as zonas onde a vida poderia surgir. Uma sonda de exploração seguiria naturalmente essa configuração. Os céticos dizem que se trata de viés de seleção. Só estamos a reparar no 3I Atlas porque ele se aproximou o bastante para ser detetado. Pode haver centenas de objetos interestelares a atravessar o sistema solar externo em trajetórias aleatórias que nunca avistamos por estarem longe demais e fracos demais. Os que detetamos são, por força, aqueles que passaram perto do Sol e da Terra. Isso faz sentido. A nossa capacidade de detecção favorece imenso os objetos que entram no sistema solar interno, onde concentramos os telescópios. Podemos estar a ignorar a grande maioria dos visitantes interestelares que se mantêm nas regiões externas. Mas isso não justifica o alinhamento específico. Mesmo entre os objetos que se aproximam do Sol, a maioria não estaria alinhada com a eclíptica. Teriam inclinações elevadas, cortando o plano planetário em ângulos acentuados. O facto de o 3I Atlas estar quase coplanar com os planetas é invulgar, mesmo no grupo que poderíamos detetar. Há outro pormenor da rota que chama a atenção. O 3I Atlas segue uma órbita hiperbólica com uma excentricidade de cerca de 6 × 16. Isso indica que se move bem acima da velocidade de escape, não está ligado gravitacionalmente ao Sol. Veio do espaço interestelar e vai regressar ao espaço interestelar, mas a trajetória pode ser rebobinado. Ao simular a mecânica orbital ao contrário, os astrônomos conseguem calcular de onde o 3I Atlas partiu inicialmente. Os cálculos apontam para a região do disco espesso da Via Láctea, talvez de um sistema estelar com 7 a 11 mil milhões de anos. Isso é incrivelmente antigo, mais velho que o nosso Sol, mais velho que o nosso sistema solar. Se o 3I Atlas se formou à volta de uma estrela tão idosa, tem viajado pelo espaço potencialmente durante bilhões de anos. A exposição à radiação cósmica, as alterações químicas, a mera antiguidade do objeto tornam-no diferente de tudo o que estudamos até agora. O percurso pela galáxia também revela algo. A velocidade atual, menos a aceleração gravitacional do Sol, o 3I Atlas viajava a cerca de 58 km pelo espaço interestelar antes de entrar no nosso sistema. Isso é comum para objetos da população do disco espesso. A velocidade encaixa no esperado, o que não encaixa é o momento da chegada. O 3I Atlas entrou no sistema solar interno em meados de 2025, precisamente quando as nossas capacidades de detecção atingiram o nível para o avistar. O Observatório Vera Rubin entrou em funcionamento. O Atlas atingiu o pleno operacional. O SpareX foi lançado. Toda a infraestrutura para caracterizar um visitante interestelar estava pronta. Coincidência ou cálculo temporal? Se uma civilização avançada quisesse enviar uma sonda para explorar o nosso sistema, poderia escolher o momento da chegada com estratégia. Esperar até a civilização-alvo desenvolver tecnologia suficiente para detetar e analisar a sonda. Chegar quando existirem telescópios capazes de analisar composição e medir trajetórias. Fazer contato inicial quando os destinatários estão aptos a compreender o que vem. Parece ficção científica, mas não é descabido. Qualquer civilização capaz de viagens interestelares seria provavelmente capaz de observar sistemas-alvo à distância. Poderiam vigiar por assinaturas tecnológicas, emissões de rádio, iluminação artificial, poluição atmosférica, indícios de que uma civilização atingiu um limiar de desenvolvimento. A Terra emite sinais de rádio há mais de um século. As nossas assinaturas tecnológicas são visíveis para observadores externos há décadas. Se o 3I Atlas foi enviado em resposta a essas detecções, o timing faria sentido. Claro, isso pressupõe que as viagens interestelares são viáveis, que alguma civilização descobriu como enviar objetos através de anos-luz de espaço que optou por mandar um para cá, que o disfarçou como um cometa. São muitas suposições, mas a trajetória mantém-se com probabilidades de 1 em 500, perfeitamente alinhada com o plano planetário. Aproximações próximas a vários mundos, chegando exatamente quando desenvolvemos a capacidade para o estudar devidamente. O encontro com Júpiter em março de 2026 será revelador. Se o 3I Atlas mantiver a trajetória prevista, passando por Júpiter à distância esperada sem desvios, isso reforça a explicação natural. Órbitas puramente gravitacionais são previsíveis, sem surpresas.
Mas, se existem desvios na trajetória e se as alterações ocorrerem de formas que não se expliquem por perturbações gravitacionais dos planetas, teremos um dilema sério. Nesse ponto, precisaremos esclarecer o que modificou o percurso, e as justificativas naturais esgotam-se rapidamente ao descartarmos a gravidade e a liberação de gases. Capítulo 10. O que virá a seguir? A decisão aproxima-se de 3 de outubro de 2025, isso é amanhã. A câmara HiRISE, a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter, apontará para o 3 Atlas, enquanto ele passa a 29 milhões de quilômetros de distância, com resolução de 30 kg por pixel, o que permite distinguir o núcleo da sua nuvem de poeira e avaliar a área superficial para limitar o tamanho real deste objeto. Se o núcleo for confirmado com 5 km ou mais, o enigma estatístico torna-se impossível de ignorar. Deveríamos ter descoberto milhares de objetos interestelares menores antes de detectar um tão volumoso. A explicação convencional exige coincidências cada vez mais forçadas. A Mars Express e o ExoMars Trace Gas Orbiter da ESA vão observar em simultâneo, recorrendo a espectrômetros e câmaras em vários comprimentos de onda, com múltiplos instrumentos e ângulos. Entre todas as sondas em Marte, teremos o exame mais pormenorizado de sempre a um objeto interestelar, realizado pela humanidade. Além disso, procuraremos sondas precursoras, elementos que viajam à frente do 3 Atlas e que possam chegar a Marte enquanto monitorizamos o corpo principal. O HiRISE vasculhará o espaço circundante. Se algo surgir onde não devia estar, se vários objetos aparecerem em vez de um só, o debate altera-se de imediato. Depois, surge o período de espera. O 3 Atlas some-se atrás do Sol, do ponto de vista da Terra, no final de setembro. Perdemos a visão direta. O objeto atinge o periélio a 30 de outubro, o seu ponto mais próximo do Sol, oculto dos nossos telescópios por 150 milhões de quilômetros de plasma incandescente. 2 meses de escuridão total, 2 meses em que qualquer evento pode ocorrer sem que o detetemos. Ajustes de rota, lançamentos de sondas, fragmentação. O que quer que aconteça nessa fase, só o saberemos em dezembro, quando o objeto reaparecer. A 3 de dezembro, os telescópios terrestres prevêem recuperar o contato com o 3 Atlas. Astrônomos amadores por todo o mundo preparam-se, observatórios profissionais reservam tempo, todos ansiam pela primeira imagem do objeto a regressar do periélio, e todos compararão as observações pós-periélio com os registros prévios. Alterou-se o brilho? Aumentou ou diminuiu a emissão de gases? Acima de tudo, encontra-se onde os cálculos indicam que devia estar? Se o 3 Atlas emergir numa trajetória alterada, se a sua órbita se modificar de maneiras inexplicáveis pelas interações gravitacionais com o Sol e os planetas, isso será indício de propulsão. Isso será prova de tecnologia. Nessa altura, até os mais céticos terão de ponderar opções alternativas. A composição química revelará mais pormenores. A nova espectroscopia em dezembro indicará se a assinatura de níquel sem ferro se mantém, se a predominância de dióxido de carbono persiste, se surgem linhas de emissão inéditas antes do periélio. O processamento térmico pelo aquecimento solar pode transformar a química superficial de forma detetável. Se o objeto se fragmentar, isso reforçaria a ideia de um cometa natural. Cometas naturais por vezes desagregam-se perto do periélio devido ao estresse térmico. Já assistimos a isso com cometas como o Shoemaker-Levy 9 antes de colidir com Júpiter. A fragmentação seria habitual, a menos que pareça controlada. A menos que pedaços se separem de forma limpa e rumem a destinos distintos, nesse caso, a fragmentação transforma-se em implantação. Março de 2026 traz o encontro com Júpiter. A sonda Juno da NASA, em órbita polar à volta de Júpiter, poderá observar o 3 Atlas quando ele passar a 54 milhões de quilômetros. A Juno possui câmaras, espectrômetros e detetores de partículas, equipamentos pensados para estudar Júpiter, mas aptos a caracterizar este visitante. Há debates sobre se a Juno poderia manobrar para uma visão mais próxima. A sonda tem combustível limitado e uma missão planeada para terminar. Gastar esse combustível a perseguir um objeto interestelar em detrimento do estudo de Júpiter seria polêmico. Mas se as observações de outubro e dezembro detetarem algo verdadeiramente invulgar, o argumento científico para redirecionar a Juno ganha força.
A sonda JUICE da ESA tentará observações em novembro, embora os dados só cheguem em fevereiro de 2026 devido a atrasos nas comunicações. O JUICE está mais longe da Terra, do lado oposto do Sol, usando a sua antena como escudo térmico. A transmissão de dados é restrita até ajustar a orientação. Assim, acumulamos observações ao longo de vários meses, de múltiplas sondas em posições variadas do Sistema Solar. Na primavera de 2026, dispor-nos-emos do conjunto de dados mais completo de sempre sobre um objeto interestelar, e esse conjunto confirmará o 3 Atlas como um cometa exótico mas natural de outro sistema estelar, ou obrigar-nos-á a encarar a sério que estamos. A comunidade científica está a preparar-se para as duas hipóteses, quer se trate de uma visita natural, quer de algo artificial. Em conversas reservadas, os astrônomos debatem os procedimentos a seguir caso se confirmem sinais tecnológicos. Quem deve fazer o anúncio? Como validar afirmações extraordinárias antes de as tornar públicas? Quais as consequências para a defesa planetária se mais objetos semelhantes aparecerem? Não existe um protocolo definido, pois ninguém antecipou a sério este gênero de situação. Os protocolos do SETI centram-se em sinais de rádio e em balizas intencionais, não em objetos físicos disfarçados de cometas. O paralelo mais próximo são os trâmites para anunciar a descoberta de vida em Marte ou em Europa. Verificação minuciosa, revisão por pares, confirmações independentes múltiplas antes de qualquer declaração oficial. Contudo, esses processos pressupõem meses ou anos de análise. O 3 Atlas está a atravessar o Sistema Solar e a partir dele. Para o estudar devidamente, é preciso decidir com rapidez. Alguns investigadores defendem uma missão de interseção, lançar uma sonda pequena para se encontrar com o 3 Atlas antes de ele escapar para além da órbita de Júpiter. Obter imagens de alta resolução, recolher amostras da pluma de desgasificação, medir campos magnéticos e emissões de partículas de perto. O obstáculo é o tempo. Mesmo uma nave veloz demoraria meses a alcançá-lo. Quando a autorização e o financiamento fossem aprovados, quando a sonda fosse construída e lançada, o 3 Atlas já estaria longe. Objetos interestelares deslocam-se a grande velocidade. As janelas de oportunidade contam-se em semanas, não em anos. É isso que torna este período de outubro a março tão decisivo. Esta é a nossa oportunidade, a única chance de recolher dados sobre o terceiro visitante interestelar, confirmado antes de ele desaparecer no vazio entre estrelas. Após março, estará demasiado distante e tênue para observações detalhadas. Veremo-lo esbater-se no horizonte, extrair cada fragmento de informação das observações que conseguimos fazer e depois aguardar. Aguardar para ver se a nossa análise revela explicações naturais para todas as anomalias. Aguardar para ver se chegam mais objetos interestelares com traços semelhantes. Aguardar para ver se o enigma estatístico se resolve ou agrava. E vamos questionar-nos, mesmo que os dados apontem para uma origem natural, mesmo que cada anomalia encontre uma justificação convencional, vamos questionar-nos porque uma probabilidade de 60 de tecnologia implica 40 de natural, e 40 não é zero. O universo já nos surpreendeu no passado. Buracos negros, energia escura, exoplanetas, ondas gravitacionais. Cada achado desvendou fenômenos que não previmos e mal compreendemos. O 3 Atlas pode ser outra surpresa. Algo natural, mas tão invulgar, tão imprevisto, que abala os nossos modelos e nos obriga a alargar a noção do que é possível. Ou pode ser a maior descoberta da história humana, o primeiro contato confirmado com tecnologia de além da Terra, prova de que não estamos sós, evidência de que outras civilizações existem e algumas delas atingem capacidade interestelar. Saberemos em breve. Os dados estão a chegar. 3 de outubro, 3 de dezembro, março de 2026. 3 datas que podem alterar tudo.